né? Mas... Meu caro presidente, vereador Felipe, senhoras e senhores vereadores, todos que nos assistem pela TV Câmara, essa provocação feita pelo vereador Paulo Périco, e agora com a resposta da vereadora Ana, nos leva a um debate que ele é apaixonante, né? Mas, acima de tudo, eu acho que esse debate, quando se vai para o lado da paixão, ele perde a racionalidade. Ele perde a racionalidade, né? Porque aí é do contra ou a favor, né? Por ser contra, o ser a favor por ser a favor. Então, nesse sentido, quem perde, na realidade, é o Estado, quem perde é a busca de soluções unificadas para que o Estado saia da crise que se encontra. E eu tenho para mim, o meu partido tem defendido isso, o Estado só vai sair dessa crise se conseguir superar pontos de divergência que estão mais no espectro das intenções, né, de visão majoritária de um grupo sobre outro no estado do Rio Grande do Sul. Se há uma coisa que eu sempre concordei nas palavras do então governador Tarso Genro, vereador Flávio Cassina, foi quando ele dizia que o direito adquirido não era um direito adquirido, era um privilégio adquirido, né? Era um privilégio adquirido. E, no fundo, dos problemas da crise que o Estado enfrenta, estão, sim, questões como a negociação mal conduzida pelo governo Brito com relação à dívida com a União. Estão, sim, tem muita razão a vereadora Ana nesse aspecto, tá? Mas está, principalmente, durante muitos anos, a concessão de privilégios às corporações, tá? As corporações mais elitizadas do quadro de servidores do Estado do Rio Grande do Sul. Ninguém fala que hoje, no Estado do Rio Grande do Sul, nós temos 400 coronéis da Brigada aposentados, com mais de R$20 mil cada um. Ninguém fala que o grande percentual da folha, que consome praticamente todo o orçamento do Estado, vai para pagar uma minoria de privilegiados, que com o tal do direito adquirido, tá? Tal do direito adquirido, que o Tarso dizia que era o privilégio adquirido, que não se questiona isso a nível nacional, não tem solução. Por outro lado, se o Brasil enfrenta todo esse problema a nível de crescimento econômico, com reflexos muito grandes aqui no estado do Rio Grande do Sul, efetivamente, com a perda de arrecadação que o Estado teve, especialmente a nível de ICMS, sem dúvida nenhuma que isso tem repercussão na arrecadação do orçamento. Aí vamos discutir a questão da Lei Candir. Tudo bem, a Lei Candir lá em Minas, conseguiram lá uma sentença que privilegia Minas, mas essa discussão da Lei Candir, ela vem há 15 anos, pelo menos, 15 anos no mínimo, tá? E aí o que falta? Eu tenho sempre insistido nessa tecla aqui nos debates que fizemos na casa. A nossa representação política é muito ruim, do ponto de vista da defesa dos nossos interesses a nível federal. A nossa representação política, eu falo do governador aos vereadores, passando por todos eles, mas especialmente pelos senadores e pelos deputados federais, a nossa representação política em Brasília é ruim. É ruim. Nós só fizemos o debate político, enquanto o Norte e o Nordeste se mobilizam e buscam os recursos a nível federal. Nós só fizemos o debate do chororô. Esse, lamentavelmente, é a nossa forma de fazer política. E o Estado foi decrescendo. Eu faço sempre umas comparações no período em que o Eduardo Campos governou Pernambuco naqueles 8 anos. E aqui no Rio Grande do Sul. O Estado de Pernambuco,
a nível dos percentuais na questão da educação, era lá 13º, 14º no Estado, no ranking brasileiro, perdão. Quando o Eduardo sai, a educação era, sem dúvida nenhuma, uma referência no Brasil, só perdendo, se eu não me engano, para São Paulo. Então, nesse sentido que é a diferença. É a diferença. Não se tratou, não se deu jeito de resolver os problemas mais graves relacionados à questão da educação e à questão, especialmente, da saúde e da segurança. Nesses 3 itens, que tudo que é candidato gestor vem em debate que o Estado tem que ser o Estado mínimo, que se preocupe exclusivamente com segurança, saúde e educação. A nossa infraestrutura, com o malfadado programa de pedágios, também do governo Brito, né? Relegou as nossas estradas a essas buraqueiras, né? Enquanto ali do nosso lado, em Santa Catarina, é só olhar a manutenção que foi dada, as estradas que foram conquistadas pelos governadores que passaram por lá, e aonde é que eles buscavam os recursos? Que o Rio Grande do Sul não conseguia buscar? Buscava em Brasília. Buscava em Brasília os recursos, porque os recursos estão concentrados em Brasília. Enquanto a gente faz o debate do federalismo, né, os outros são mais práticos, vão lá e buscam os recursos. Agora, por exemplo, nas emendas impositivas, que foi acertado pela nossa bancada federal, onde vão ser aplicados os recursos? Na BR-116, trecho Porto Alegre-Pelotas, e resolveram dar prioridade para a construção de uma ponte lá na Francisco Xavier, eu acho que, se eu não me engano, Brasil-Argentina, né? E aí a gente se pergunta onde é que estão efetivamente os nossos representantes que deveriam se levantar na defesa dos interesses do Rio Grande do Sul. É muito difícil enquanto o Estado não voltar a ser o que foi nos tempos antigos, da referência política e de pressão a nível nacional. Eu aqui em Caxias, vereador Ues, eu sempre digo que a última grande obra federal que aconteceu aqui foi a represa da Maestra, nos anos 60. Conversava com o Périco ontem à noite aqui na sessão solene. O último grande investimento federal em Caxias do Sul, e provavelmente em toda a nossa região, foi a represa da Maestra nos anos 60, governo Goulart. Antes disso, a BR-116. E depois o que se viu? Vieram... Alguém me comentou assim do lado, represa do Marrecas. Sim, a represa do Marrecas é um financiamento, meu amigo. Quando eu entrei no SAMAI, comecei a pagar 3,5 milhões por mês do financiamento. Então o pessoal pensa assim, não, o governo Lula deu um financiamento para Caxias, para a construção da represa do Marrecas. Isso é uma obra federal. Mas que obra federal? Caxias está pagando, vai pagar pelos próximos 20 anos. Né? Isso aconteceu com o Faxinal, isso aconteceu com outras obras que aconteceram na nossa cidade. Obra do Estado do Rio Grande do Sul, em Caxias. Vamos pegar Caxias, do Estado do Rio Grande do Sul, a última, o Hospital Geral. Quantos anos para se conseguir esse Hospital Geral? Né? Então, essas questões que eu digo que, às vezes, o nosso povo tem que começar a compreender, né, e começar a cobrar de parte dos nossos representantes, ditos representantes, posturas mais unificadas, né? Nós olhamos lá em Brasília, tem deputados do Rio Grande do Sul que nem se cumprimentam, sequer se reúnem. Tem lá a representação federal do Rio Grande do Sul, coordenada por um deputado, uma vez, não sei quantos meses cada um coordena aquilo lá, mas nem se reúnem, né? Então, essas questões que eu diria, vereadora Ana, que são fundamentais do ponto de vista da gente dizer o seguinte: o Estado do Rio Grande do Sul efetivamente está em crise, esteve em crise, tá? Não dá para culpar aqui o Sartori, não dá para culpar o Tarso. Então a gente fica arrumando desculpa para um debate político inócuo.
inócuo, enquanto os problemas do Estado vão continuar a existir. Senhor presidente, lamentável. O poder político do Rio Grande do Sul se perdeu. Se perdeu. O poder político de pressão do Estado do Rio Grande do Sul se perdeu no tempo e hoje nós só estamos pagando a conta dos privilégios que vem lá desde o governo Jair Soares, desde o governador Jair Soares. Vamos lembrar do Jair, né? Era fácil para ele dar aumento para tudo que é servidor, é criar um monte de cargo, incorporações disso, incorporações daquilo. O sujeito ficava lá um ano na Assembleia, dobrava o salário, né? E isso vai no Tribunal de Contas, vai para o Poder Judiciário, vai para tudo que acontece no Estado do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que o Rio Grande do Sul, efetivamente, tem que ser passado a limpo, mas não só como uma bandeira de campanha, tem que ser passado a limpo realmente. Obrigado, senhor presidente.